Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Bom dia, Jorge. Tudo bom com você, meu querido? Bom dia, meu amigo Valnei. Bom dia, o pessoal que está chegando no chat. Bom dia, aqueles que vão nos assistir agora, depois. Bom dia para todos. Uma boa sexta-feira, meus amigos. É isso aí, né? Com esse tempinho gostoso, bom para ficar na cama, né? Tá aqui em Sim, Cabo Frio também na chuvinha querendo chegar, né? é isso aí. Mas é isso aí, meu irmão. Hoje, então, mais um programa, né? Do Espiritismo Responde. Aqui, meu irmão, fique à vontade para trazer a sua pergunta, que nós estaremos respondendo a você, tá bom? Bem, Jorge, hoje nós temos mais 3 perguntinhas, né? Mas vamos fazer uma prece primeiro para a gente se harmonizar? Vamos lá. Você faz ou eu faço? Eu faço. Então vamos lá, querido. Vamos então levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos guias espirituais, a todos esses que trabalham na seara do bem, na seara de Jesus, que possamos agradecer essa oportunidade de estarmos juntos, fazendo reflexões sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. Nos ampare, Pai amantíssimo, nos ampare, Jesus, que nós possamos ter boas reflexões, bom entendimento diante daquilo que precisamos para nos melhorar. Assim, Pai, te agradecemos por mais esse momento. Dê-nos a permissão para iniciarmos o nosso programa no dia de hoje, dando graças a Deus. É isso aí. É isso aí, meu irmão. Então vamos lá, mas você que está chegando, fique à vontade para dar o seu bom dia, né? E falar da onde, qual cidade, qual estado que você está nos ouvindo. É muito bom a gente ter essa noção, né? Da onde, até onde nós estamos alcançando, tá bom, meu querido? Então vamos lá. Vamos botar a primeira pergunta aqui na tela, Jorge. Bem, essa primeira pergunta é do Saulo Matias, de Vila Sônia, Piracicaba, São Paulo. Ô Jorge, o Saulo perguntou o seguinte: quem é o maior inimigo do homem? Ainda continua sendo o próprio homem, esse ferrenho adversário de todos nós? Saulo, é uma boa pergunta, né? Nós, sendo inimigos de nós mesmos, né? Continuamos, né? A doutrina espírita nos esclarece que
nós temos de vencer a nós mesmos, né? A missão é de nós nos evangelizarmos. A missão é de aprendermos o Evangelho de Jesus. A nossa missão. Como nós somos muito rebeldes, né? Botamos dificuldade na nossa caminhada, e essa caminhada, quem coloca somos nós mesmos, então a gente vê as dificuldades. Então passamos a ser aquele que tem que se combater, mas combater de maneira sadia, de maneira a se aprimorar, de maneira a evoluir, né? Que a nossa missão de espíritos encarnado e desencarnado é a evolução moral e a evolução intelectual. Então a gente vê que nessa proposta, né, da nossa missão ser a evolução moral e intelectual, nós precisamos ter vontade de iniciar essa caminhada, de ter vontade de começar a se entender como homem, né? Como pessoa, como ser, como espírito, entender o que eu tenho de bom e o que eu tenho para corrigir. Começa daí. Que muitas das vezes nós entendemos que precisamos corrigir os outros para que a correção chegue em nós. E é justamente ao contrário. Precisamos nos corrigir para exemplificar para os outros. Esse é o itinerário, né, Aurélia? Esse é o itinerário que a gente tem que ter, né? Pode falar. Você está falando nos outros, né? A gente tem aquela mania ou aquela prática de ver nos outros aquilo que tem que ser corrigido, aquilo que tem que ser trabalhado. Mas o outro que tem que cuidar de si, nessa construção, nessa transformação. Agora, fica aí uma dica. Por que aquilo que o outro faz nos incomoda, nos afeta? Será que não está aí aquela necessidade que temos em nós de fazermos os ajustes? Né? É esse olhar. A gente olha o outro como aquele ser, aquele irmão que tem a sua dificuldade, que tem que trabalhar, que tem que melhorar. Isso depende dele. Isso é a vontade dele, é o momento dele de despertamento, de envolvimento. Mas, como eu falei, por que aquilo no outro me chama a atenção? Já para pensar nisso? Por quê? Será que isso não é uma sinalização que em mim algo também está sintonizando com aquilo ali que nós temos que trabalhar? O Saulo, isso aí, por muito tempo, né? Nós nos colocamos realmente, às vezes até sem nos dar conta, que somos o verdadeiro inimigo de nós mesmos. A luta que nós temos que travar na encarnação é contra nós mesmos, porque nós muitas das vezes nos boicotamos, né, Jorge? A gente mais ou menos entende o que é o bom para a gente, o que é o melhor, mas na prática a gente tem essa dificuldade. E é normal porque somos espíritos em desenvolvimento, em crescimento. A gente olha assim, tem 30 anos, 40, 50, 60, 70, né? Somos maduros. Numa encarnação, nesse ciclo, né, de uma encarnação, a gente com a idade mais avançada, nós somos maduros. Mas se a gente colocar não pelo aspecto do corpo de carne, olharmos pelo campo do espírito que nós somos, nós temos muito para viver ainda. Então, em que fase espiritual nós estamos? Estamos na maturidade? Não. Estamos na infância ainda, né, Jorge? Estamos na infância. Então, fazemos pirraça, somos teimosos, não é isso? Nós achamos que somos o centro do universo, só nós que somos, né? O universo é todo feito para nós, então todos que estão em volta da gente é para nos dar uma certa atenção, uma certa comodidade. Então, é normal nós entendermos assim, porque somos crianças espirituais. Mas à medida que o tempo vai passando, que nós vamos nos esforçando, que nós vamos parando como agora, para refletir, né, nessa live, em outros que tem nesse canal, em outros canais, nós vamos se questionando. Né? A vida também nos dá também muitas oportunidades, né, de a gente parar para pensar. Tem gente que chama isso de dor, né, João? A gente estava vendo agora há pouco, né? Tem gente de dor, de sofrimento.
mas são lições para essa transformação, para esse entendimento do ser que nós somos. E aí, a gente compreendendo, a gente começa a mudar, e a gente começa a se transformar, e a gente começa aquela caminhada de ser menos obstáculo para nós mesmos. Concorda comigo, Jorge? Tem uma situação, né, Valnei, que quando a gente se pergunta que nós somos inimigos de nós mesmos, é justamente pelos nossos defeitos, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa prepotência, por tudo aquilo que não é bom. Porque se nós temos isso como defeito, né, nós vamos botar empecilho para nós mesmos, né? Porque a primeira coisa para você não ser inimigo de você mesmo é você se amar. É você se amar. Você tem que se amar para você não ser inimigo de você mesmo. Porque você sabe que o sentimento de ódio, de rancor, de trauma que existe, e você ficar compartilhando esse sentimento, faz mal a você mesmo. Então, você está sendo inimigo de você mesmo, porque você está compartilhando com um sentimento que não é bom, que te traz uma carga negativa, que te traz um transtorno. Isso é você contra você mesmo. E como é que você vai modificar isso? Você só modifica isso, né? Você só tem o remédio para esse sentimento se você começar a trabalhar o teu lado bom, o teu lado do amor, o teu lado de olhar o teu irmão como irmão, olhar que a vida ela veio para nos abastecer e sermos felizes, atuando de maneira que a gente possa progredir e, ao mesmo tempo, gerar progresso àqueles que caminham com a gente. Então, isso é que é importante. Quando a gente perceber que nós temos que vencer a nós mesmos, que é vencer o quê? Os nossos sentimentos ruins, as nossas mazelas, e nós começarmos a pensar que somos espíritos eternos, que temos um Deus único, bom, justo e amoroso, que temos Jesus como modelo e guia da humanidade, temos a reencarnação para provarmos aquilo que temos que passar por provações. Então a gente começa a perceber que esse inimigo de nós ele vai desaparecer, que são as conquistas que nós começamos a fazer pelas soluções dos problemas que são enfrentados. Vou dar um exemplo. Quando Emmanuel, né, veio nos trazer esse leque de ensinamento através da psicografia de Chico Xavier, se a gente for lá atrás, lá com Jesus, Emmanuel estava lá, junto de Jesus, né? Mas de uma forma de senador. Ele entendia o Jesus naquela época da maneira que ele hoje apresentou todas essas mensagens para nós? Não. Ele começou a conquistar, a visualizar o ensinamento de Jesus. E através do ensinamento que ele pegou, através da fidelidade a Deus, ele veio nos mostrar depois por outros, em Paulo e Estevão, em 2000 anos, em 200 anos, 50 anos, a evolução do espírito de Emmanuel encarnando. E é a transformação do espírito que temos que fazer. Demorou? Demora. Mas precisamos vencer essas nossas dificuldades. Então, vencer a nossa dificuldade é vencer esse homem que é homem velho, rancoroso, angustiado, devedor. Devedor, porque nós devemos àqueles que nós maltratamos, fomos maledicentes, atuamos poderosamente em cima deles. E tudo isso é comprometimento. E isso faz parte de tirarmos de dentro de nós para evoluirmos e deixar de ser o combatente de si mesmo. A gente ter a sinceridade de chegar em frente ao espelho e olhar para nós mesmos e perguntar:
Será que eu modifiquei? Será que eu estou melhorando? Como é que eu estou me sentindo? O que eu preciso fazer para melhorar? Aonde que eu preciso atuar mais eficazmente para que eu possa melhorar? Para que eu possa, se eu não tenho paciência, melhorar essa minha paciência. O que eu preciso fazer? E a gente pontua isso. É dessa forma que a gente vai vencendo a nós mesmos. É através do entendimento, da prática, do exercício, da vontade de melhorar. Se a gente não tiver essa vontade e não exercitar, a gente nunca vai conseguir vencer a nós mesmos. Vamos ser sempre aquele que embate com os próprios defeitos, né? Aquele que é arrogante, aquele que é orgulhoso, aquele que é egoísta, aquele que é prepotente, vai sempre avançar nesse caminho, até ele descobrir que a humildade, a simplicidade, a tolerância, a paciência modifica o ser, né? Então é dessa forma que a doutrina espírita nos traz esse entendimento, né, Valnei? Verdade. Olha só, Jorge, o Cláudio Lima está entrando aí, está perguntando. Bom dia, Ceareira, amigo Ceareira. Agora de manhã esse programa que você nos assiste na terça-feira num outro programa, né? Então, isso aqui é o novo que começou, está no iniciozinho, tá? É um programa, meus amigos, assim como o Cláudio, que objetiva atender assim, às suas dificuldades no sentido de responder às suas dúvidas, tá? Então, você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo, que tem alguma dúvida, que queira um esclarecimento na visão da doutrina espírita, mande a sua pergunta para o Zap 84 8185 3100. Tá ok? É o Zap aqui do canal Web Rádio Estação da Luz. E nesse Zap você manda sua pergunta que nós responderemos aqui com o maior prazer. Ô, Jorge, você está... Ô, Valnei, o Cláudio é aquele que entra com a gente no Rumo Certo. O Cláudio é nosso companheiro do outro programa. Do outro programa, tá nos seguindo. Que bom, querido. Mas então, você estava falando daquela coisa do se conhecer, né? E realmente, meus irmãos, para a gente vencer o inimigo que nós somos para nós mesmos, nós temos que nos conhecer, parar, reservar um tempinho para ver aonde que nós temos nossas dificuldades, para começar a trabalhar. A gente quer melhorar, mas para a gente melhorar, a gente tem que fazer essa avaliação de o que tem que melhorar, o que está mais fácil. Vamos ver aquilo que está mais fácil de modificar. Está mais fácil eu conquistar o ato de cumprimentar as pessoas pelo qual eu passo na minha caminhada, dar um bom dia. É uma coisa simples. Não queira salvar o mundo. Salvar o mundo é muito difícil, demanda de muita capacidade que nós ainda não temos. Então, dar um bom dia, fazer um favor, auxiliar uma pessoa que a gente vê que está precisando e a gente tem essa condição, já é um passo que nós podemos fazer. Mas e também aquelas coisas simples, né, Valnei? E aquelas coisas simples que a gente tem que começar a vencer a nós mesmos. Não vamos lá no difícil, não. Deixa o difícil para depois. Vai minando devagarzinho as coisas mais fáceis, que é você dar o bom dia, ser educado, as coisas mais fáceis da gente fazer. É dessa forma, né? A gente quer fazer a coisa grande, aí é um pouco da vaidade. A gente quer fazer a coisa grande para parecer grande. Não, vamos fazer a coisa pequena, que coisa pequena a gente consegue fazer. E as coisas pequenas têm a sua importância, é que a gente não dá o devido valor, dá a devida atenção. Não é isso? Outra coisa, além de ver nossas dificuldades, vamos ver aquilo que eu já conquistei. Isso, meu irmão, porque nós já conquistamos alguma coisa. Vamos nos valorizar. E aquilo que a gente conquista, a gente começa a fazer com mais constância. Eu lembro, Jorge, de um amigo, que isso que ele fazia, ele fumava muito. Nada contra. Tá? Aqui não é uma crítica, é só um relato de um fato que o amigo me passou. Ele fumava, mas ele tinha uma atividade lá no templo religioso dele. E durante aquela atividade dele, ele não podia fumar. Lá, ele não era proibido de fumar, mas a tarefa dele não permitia. Então, ele fumava no outro dia. Naquele dia que ele ia para lá, ele não fumava porque não cabia. Compromisso. O compromisso dele. Então, ele se preparou, tanto não fumando, como se estudando, né? Estudando para poder contribuir lá. E foi bom. E quando a gente se prepara, quando a gente faz com amor, quando a gente dá o nosso melhor, é bom.
E aí as pessoas, os Jorge, começaram assim a parabenizá-lo, porque foi bom. E nós somos assim, né? A gente tem que dar assim, a gente gosta quando a gente faz uma coisa e o pessoal gostou. Alguém gostou, né? Vem um elogio. A gente gosta de elogio, a gente tem isso também. E sabe o que ele fez, Jorge? Ele se comprometeu a fazer naquele dia da semana, toda semana. Consequentemente, naquele dia da semana, ele não fumava. Então, durante uma semana, durante o mês, naquele dia tal, ele não fumava porque ele se preparava para aquela tarefa. Foi ficando bom. Só que o Jorge ele caiu numa armadilha. Não tinha mais o elogio porque passou a ser normal aquela participação dele. Mas ele gostou do elogio, ele gostou do reconhecimento. O que ele fez? Ele se prontificou para uma outra tarefa, que era no outro dia. Aceitaram, deram a oportunidade e ele de novo se preparou. Naquele dia ele não fumou e outras coisas, ele vigiou seu pensamento, se estudou, se preparou. E foi bom. Com o passar do tempo, Jorge, ele deixou de fumar, não porque ele se foi obrigado, não, nada, porque ele mudou o seu pensamento. Ele viu aquilo que ele tinha de bom, ele doou aquilo que ele tinha de bom, ele gostou desse envolvimento, dessa interação, do retorno que ele teve. E aí o cigarro, como pode ser qualquer outra dificuldade que nós temos, né? Foi perdendo a importância, foi substituído por uma coisa mais prazerosa para nós. É que quando a gente, né, quando Jesus nos falou que a gente tinha que fazer o primeiro, né, o céu dentro da gente, né, a casa de Deus dentro de nós, é que a gente pensa sempre em construir a casa já no telhado. E a gente não pode começar a construir a casa no telhado. A gente tem que construir a casa no alicerce. A gente tem que fazer o alicerce da casa, depois fazer as colunas da casa, para depois botar o telhado. Mas a gente já quer, né, dar aquela passada mais larga e já quer ter o telhado. Então é difícil. Então a gente tem que fazer o quê? Com as coisas pequenas, se a gente pode ir aparando, né, as coisas que nos fazem mal e faz mal aos outros, é pelas coisas pequenas. Uma resposta mal dada, uma interpretação errônea de alguma coisa que alguém falou, são coisas pequenas que a gente pode evitar o atrito, evitar a discórdia. E muitas das vezes a gente fala, não, eu tenho que imperar a minha opinião, aí vou mostrar para o outro. Não é assim. A gente começa a nos controlar em sentimento. E é dessa forma que a gente vai vencendo a nós mesmos. Porque senão a gente fica com embate com todo mundo, né? Que todos nós temos um pensamento diferente, temos um único propósito, que é seguir a Deus, que é seguir a Jesus. Mas cada um vai na sua caminhada. Cada um tem um entendimento, mas a proposta é de chegar, né, a ser espírito perfeito. Mas cada um tem a sua caminhada, tem o seu entendimento, tem a sua compreensão. E à medida que a gente vai amadurecendo esse conhecimento, essa vivência, é por isso que você falou, o jovem, ele pensa de uma maneira, mas quando ele chega lá com a nossa idade, assim, quase beirando aos 50, né, a gente já pensa diferente. E quando nós chegarmos aos 80, a gente vai pensar diferente, vai amadurecendo a ideia e a compreensão da experiência. Não quer dizer que isso vale, é regra, não é regra. Mas à medida que você cai dentro do caminho de Jesus, dentro do ensinamento das leis de Deus, dentro daquilo que você vai evoluindo, tendo conhecimento racional, entendimento da espiritualidade, você vai vendo que a maneira que você resolveu um problema quando você tinha 20 anos, quando você chegar a 30, já você resolveria diferente, para você não cair em erro. Então, é dessa maneira que nós vamos, de encarnação em encarnação, aprimorando a nossa inteligência e aprimorando o nosso ser, né? É isso aí, Valnei. Eu acho que concluímos, né? Vamos passar para outra agora? Vamos, vamos. E o telefone para pergunta está aí embaixo, passando na tela, tá, gente? É o 55-8498-185-3100. São dois telefones. Então, vamos lá. A próxima pergunta é da Norma Alves Barrocas, Paulo Afonso, Bahia. Então, olha que a Norma pergunta, Jorge. Existem diferenças entre a mediunidade praticada na casa espírita, nos terreiros, nas igrejas católicas e evangélicas, Jorge? E aí, o que tu acha, Valnei?
Ó, primeiramente, né, Norma, precisamos entender o que é mediunidade, né? O que é mediunidade? Você que está aí nos assistindo, bota no chat aí o que você entende, ou até agora, do que seria mediunidade. Não vamos aqui discutir. Mediunidade é aquela capacidade, né, que as pessoas têm de intermediar o plano espiritual, né, com o plano físico. Então, se eu tenho uma determinada mediunidade de audição, de visão, eu consigo ver um espírito que se apresenta para mim e eu chego para o Jorge e falo, Jorge, eu estou vendo um espírito assim, assim, assado, né? Falando isso, falando aquilo, dando uma mensagem tal, não sei o quê. O espírito quer se comunicar, mas aquele que não tem essa capacidade, né? Ele não consegue ver, ele não consegue ouvir, ele não consegue perceber. Né? Então, o espírito um espírito que quer se comunicar, ele vai se utilizar de determinadas pessoas que têm essa capacidade, essa facilidade e dar a sua comunicação. Nós aqui entendemos que a mediunidade, meus irmãos, ela tem que ser com Jesus, com amor. O espírito quer trabalhar, o espírito quer fazer o bem. E aí a pergunta que foi colocada, tem diferença? Vamos botar uma coisa aqui. Um espírito vai numa casa, espírito, né, Jorge? Trabalhar, ajudar as pessoas lá, intuindo, né, um ou outro, para construir aquele pensamento, dar aquele suporte. Ele vai se apresentar de um jeito que aquela casa espírita, né, está acostumado, que aquele grupo religioso está acostumado, que entende como certo. Mas aquele mesmo espírito, ele quer ir lá na igreja, porque a igreja faz um trabalho bom também, né, o Jorge, né? Não é só a doutrina espírita, não. Tem várias religiões fazendo um trabalho bom de divulgação do Evangelho de Jesus, clareando, consolando, né, as pessoas. E aí ele se identificou com aquela casa religiosa, aquela igreja. Mas lá, ele não pode, assim como ele fez lá no centro espírita, ele ficar assim, tão perceptível, né? Tão perceptível. Ele não pode chegar lá e falar, eu sou espírito fulano de tal, porque as pessoas não têm esse entendimento, não têm essa compreensão. E para ele também não importa que a pessoa sabe que é ele que está falando. Ele quer ajudar. Ele consegue fazer o que nós estamos nos esforçando, né, Jorge? Dar com uma mão e a outra não vê. Então não importa para ele quem está fazendo bem. Aí ele vai chegar lá para o irmão lá da religião e vai, né, soprar no ouvido dele. Ó, esse cano está assim, está assado, né? Está meio tristinho, está com problemas. E aí o que acontece? A pessoa não vai dizer que um espírito me buzinou. Ele vai falar, né, como se fosse uma coisa que veio para ele, uma intuição que ele teve, né, uma inspiração do Senhor Jesus, o Espírito Santo. Você usa várias terminologias, né, Jorge, né? Vai dar aquele suporte, porque na verdade o Espírito, muitas das vezes, é até o mesmo que está se comunicando. Mas ali não vai ser assim. Quer ver um outro exemplo? No terreiro, que foi também uma pergunta que fez, né? Um gato. No terreiro, um espírito se apresenta lá como um preto velho. Porque na crença, né, da Umbanda, né, o Jorge, né, tem essa coisa do você ter essa interação com um preto velho. Mas aí o preto velho, ele quer ir lá também, pela mesma questão da afinidade, do propósito da casa, ele vai lá num centro espírita e vai falar, vai numa igreja e vai falar, vai ter a mesma receptividade. As pessoas vão ver com naturalidade, vão aceitar esse conselho? Provavelmente não vão aceitar, né, Jorge, né? Porque ele se identificou como preto velho. Mas se ele, numa casa espírita, ele se identificar como João, Manuel, Maria, já não vai ter aquele preconceito. Não, isso aqui é o espírito da Umbanda, isso aqui é o espírito de sei o quê. Vai. Se ele for lá numa igreja evangélica, se ele colocar como uma inspiração, como uma mensagem, não vai ser mais aceita? Por quê? Não vai ter aquele nosso preconceito que o irmão é de tal lugar. Não, o irmão é irmão nosso. Ele é filho de Jesus, ele quer fazer o bem. E a gente sente naquela inspiração que nós recebemos no nosso dia a dia, no nosso tempo religioso,
Se aquela coisa que veio na nossa cabeça, que a gente fala que é, uma intuição que nós tivemos, ou um pensamento bom que nós recebemos, se realmente aquela intuição, se aquele pensamento, ele é bom. Não é? Ele é bom. Esse é a primeira coisa que nós temos que ver. É bom esse pensamento? Então, quando ele fala que existe diferença, né, Jorge? Pela questão de como que o Espírito se apresenta para que nós, com a nossa visão curta, né, não coloque impedimentos do entendimento. Que a gente não filtre a mensagem pela imagem da pessoa que traz. Muitas das vezes, a gente dá uma mensagem, foi o Valnei que falou isso aqui. Valnei, quem é o Valnei? Foi o fulano de tal que falou. Às vezes o que o Valnei falou, o que o Jorge falou, o que o Cláudio Lima falou, teve mais relevância do que aquele outro. Tocou mais, foi mais útil, acudiu mais. Mas nós não temos o nome. A gente fica muito preso, né, Jorge? Ao nome e não ao trabalho. Não à verdadeira mensagem. A gente tem que ter essa visão. Concorda comigo, Jorge? O que você quer acertar aí? A gente tem que compreender, né, Valnei? A doutrina espírita, né, ela estuda a mediunidade. E a doutrina espírita, né, a codificação kardeciana, que é, primeiro, pelo Livro dos Espíritos, né, em 1857, os espíritos é que deram a resposta na qual Allan Kardec fazia a pergunta. E ele nos bota como médium, né? Os espíritos nos respondem, lá no Livro dos Espíritos, que médium todos nós somos. Todos nós somos. E nos responde também o que é mediunidade. O que seria mediunidade? É a comunicação dos seres corpóreos, de nós corporados, com o plano espiritual, do plano incorpóreo. Então, o que acontece? Se a mediunidade é o intercâmbio, a comunicação entre esses dois planos, e nós todos temos a mediunidade, então essa mediunidade ela é ativa em todos os credos, em todos os lugares, independente de qualquer coisa. Então, por que no centro espírita ela é dessa maneira? Justamente porque, através desse entendimento, né, do Livro dos Espíritos, esse Livro dos Espíritos ele foi desmembrado, né, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Céu e Inferno e na Gênese, né, a codificação. E o Livro dos Médiuns, que é a doutrina espírita, né, estuda, porque é um atributo do Espírito. É um atributo do Espírito. Todos nós somos, então é atributo do Espírito. Justamente a gente estuda para quê? Para ter conhecimento daquilo que nós vamos praticar. Como o Valnei falou, se somos um médium que ouvimos, se somos um médium psicofônico, se somos um médium psicográfico, se somos um médium de efeito físico, existem vários tipos de mediunidade, né? Então, a gente vai estudar essa mediunidade para quê? Para a gente ser uma boa ferramenta naquilo que podemos ser. Mas nas igrejas tem o médium está lá, somos nós. Nas igrejas evangélicas tem os médios? Está lá, são os seres que estão lá. Na casa espírita tem? Nos terreiros tem. Mas cada um tem a sua forma de exercitar essa mediunidade, de exercer esse atributo. Então, na doutrina espírita, nós entendemos que comunicação com os seres espirituais ou é para instrução ou para educação espiritual, né? Ou socorro, ajuda os seres que têm menos desenvolvimento espiritual. E é feito de uma maneira, uma conduta
é uma cartilha aonde a gente tem como devemos fazer, como podemos ajudar. Na igreja católica, na igreja protestante, eles conhecem, mas eles não falam dessa manifestação. E diz, como o Valnei falou, que é o Santo Espírito. É deles, como eles colocam a situação. Mas se vê que é uma manifestação espiritual. Manifestação espiritual. Porque se aquilo foge do ser encarnado, é um ser espiritual que está dando comunicação, é um espírito. Então, é a gente negar determinadas coisas porque a gente não entende. Mas à medida que nós começamos a estudar, a compreender que nós todos somos médios e somos espíritos encarnados, e que existe uma grande maioria bem maior, que são os espíritos encarnados, que vivem no orbe da Terra, do planeta Terra, né? Nós começamos a entender essas comunicações, interpretações, como nós devemos fazer, o respeito, a responsabilidade. Então, esse é entendimento. Mas esse fenômeno, ele acontece em qualquer lugar. Às vezes a gente está na rua, as pessoas falam, ele está tendo um ataque epilético. E às vezes não é nem ataque epilético, não é nem uma doença patológica. E sim um fenômeno espiritual que está acontecendo ali, uma manifestação, né, daquela pessoa, sem as pessoas em volta ter conhecimento daquilo. E a pessoa nem tem patologia de epilepsia. Então, é conhecimento, é entendimento. Como você vai absorvendo tudo isso. E de que maneira pode influenciar isso? Moisés foi claro que não devia se evocar os mortos. Por que Moisés, lá atrás, antes de Jesus, em 2.500 anos de Jesus, por que ele falou isso? Porque já existia. Já acontecia. E porque antes de Moisés, lá os egípcios, né, eles cultivavam lá os faraós, faziam a mumificação deles. Por quê? Eles sabiam que existe o espírito. E eles mumificavam para que o espírito voltasse e ocupasse aquele corpo de novo. Como tem muitas religiões, muitos credos, que acham que é dessa maneira. Mas se a gente for racionalmente observar, a gente sabe que o nosso corpo físico, quando nós desencarnamos, ou chamamos o fenômeno de morte, a gente não consegue recompor ele de novo, porque ele volta para a natureza. Ele é mineral, ele tem atuação vegetal, ele volta para a natureza. Reconstituir esse corpo que eu tenho hoje, daqui a algum tempo, não vai ser o mesmo corpo. Como nós passamos na encarnação, nós trocamos 3 vezes esse corpo físico aqui. Como é isso? Jorge Maurício, né? Como fala. Como é isso? Claro, nossas células vão saindo, gente. Nossas células vão trocando. Na medida do nosso envelhecimento material, nosso corpo vai trocando para células novas. E nós conseguimos trocar esse corpo físico quase 3 vezes, porque são células novas. Então, olha só, se a gente for aprofundando todo esse conhecimento, todo esse ensinamento, a gente vai entendendo, né, de como, se nós temos uma mediunidade ativa, aquela mediunidade, vamos dizer, Chico Xavier, Divaldo, né, e tem outros, né, médios que eles aproveitou da mediunidade para o exercício do bem, exercício do trabalho, exercício da comunicação, para nos mostrar os espíritos que trabalhavam com ele, dando as comunicações, dando o ensinamento para a gente poder ter base naquilo que nós estamos estudando, estamos fazendo, para compreender melhor aquilo que Jesus nos mostrou. Porque Jesus falava com os espíritos. Vocês acham que Jesus, quando expulsou aqueles espíritos e aqueles povos, foi tudo? Era espírito, gente. Era espíritos. E existe, e a gente nega essas coisas em século XXI. Mas eram os espíritos que Jesus sai, deixa, e estava endemoniado. Aí uma pessoa ficou boa. Era espírito, gente.
E acontece na atualidade, hoje, e vai continuar acontecendo. E a gente tem que procurar o quê? O entendimento, a compreensão, saber se educar e trabalhar com isso. Ó, eu tenho uma experiência, né, assim, de vocações, que na nossa vida a gente passa por várias experiências. Eu tive uma namorada quando era jovem, e ela era de Umbanda, né? E ela até fez a cabeça lá, né? Tem esse negócio de fazer cabeça, tem aquele negócio de ficar retirado, aquelas coisas todas. E eu tinha uma moto na época. Eu tinha por volta de 20 e poucos anos, 22. E essa minha namorada, ela era umbandista. E ela dava comunicação assim de uma hora para outra, né? Às vezes, eu levando ela da onde a gente estudava para casa, ela começava a dar uma manifestação, eu dirigindo a moto e o espírito falando no meu ouvido aqui atrás. E eu falava, eu tenho que parar a moto, porque senão vai dar ruim. E eu parava a moto para atender, para conversar com aqueles espíritos que vinham dando comunicação. Olha a experiência. Como é que essas coisas, né? A gente tem que saber como é que a gente vai lidar com isso, com essas situações. E às vezes era uma comunicação atrás da outra e falando coisa assim, daqui a pouco parava, tinha a conscientização dela mesmo, e ela sabia desse problema que ela tinha, que ela tinha que educar essa manifestação, educar a receber a comunicação, e não em todos os lugares. Já pensou? Todos nós médios começamos a receber em tudo quanto é lugar espírito, vira bagunça. Precisa ter uma sintonia, precisa ter uma ambientação, precisa ter uma educação, porque muitas das vezes a gente, por não se preparar, a gente que é médio e médio ostensivo, ele dá comunicação em tudo quanto é canto. Bum, pum. Aí a pessoa vai descobrir que ela não é doente, ela só é uma médio ativa. Se ela conseguir entender e compreender que ela é uma média ativa, ela vai procurar a educação disso e vai fazer bom uso disso, como alguns fazem mau uso disso, né? Então é dessa forma que a gente tem que entender. Certo, Valnei? Certo. Então entendemos nós, meus irmãos, que a mediunidade é uma coisa natural. Não tem magia, não tem espetáculo, não tem show. É um processo natural. Vamos entender assim, né? Então, se a gente percebe uma influência, se ela é boa, né? A gente capta aquela mensagem e sem alarde, né, Jorge? Né? A gente dá a nossa contribuição. É assim que um padre, quando está falando, né, ele recebe uma intuição, né, ele transmite aquele ensinamento na base do Cristo, um pastor, e ninguém soube que ali está mediunizado. Nem ele vai dizer que ele tem um dom do Espírito Santo. Né? Não importa o nome que você dá, mas ele está dando uma utilidade cristã àquele pensamento. Ambos estão trabalhando. O encarnado e o desencarnado estão trabalhando na construção de um mundo melhor, esclarecendo. Mas se o que a gente percebe não é assim, que a gente faça a nossa prece, né, Jorge? Né? Pedindo para Jesus, pedindo para os espíritos amigos, levar aquele irmão para ele ser assistido, porque nós não temos essa condição, esse equilíbrio todo, né, para auxiliar, a gente não se compromete. Agora, a grande diferença aí que pode falar, meus irmãos, que o estudo da mediunidade, a doutrina espírita faz. Né? Então, se você tem essa vontade desse conhecimento, na doutrina espírita se dedica mais a esse estudo do que é a mediunidade, as variações, né? Não é isso? Mas, tá bom? Então vamos para a terceira pergunta agora, Jorge? Vamos lá. O tempo passa rápido, né? A terceira pergunta é da Maria Clara, de Parque das Dunas. Eu confesso, não sei onde fica. Ela não disse mais nada, né? Mas fica aí a pergunta da Maria Clara, que é a pergunta seguinte, Jorge. Quantos processos preciso realizar de encarne e desencarne no planeta Terra, Jorge? Quantas vezes eu vou ter que voltar aqui na Terra, Jorge? Meu amigo, depende. Olha a doutrina espírita falando aí de novo. Depende. Depende de quê, meu amigo? Depende de você. Depende daquilo que você vai semear. Depende daquilo que você vai fazer. Depende de nós, né? Porque espíritos evoluídos que passaram no planeta Terra, né? Que não só encarnamos no planeta Terra, mas encarnamos em outros planos também, né? Só que de maneira que nós estamos aqui na Terra, né? E para a gente avançar para planetas mais evoluídos, para uma região mais evoluída no espaço,
na eternidade, nós precisamos trabalhar. Trabalhar onde? Trabalhar no bem, trabalhar no amor. E esse amor é lei divina, gente. Esse amor é da lei de Deus. E esse amor impera em todos os recantos do universo. Em todos. Não é aqui nem ali, não. Em todo o recanto do universo, a lei de Deus é a mesma. A lei de Deus é amor, é harmonia. Nós é que ainda estamos num plano ainda de prova e expiações, resgatando aquilo que nós semeamos no passado, de maneira errônea, de maneira equivocada, e temos que fazer nossas corrigendas, temos que nos corrigir, para um dia a gente não habitar mais o planeta Terra, e irmos para um planeta mais elevado. Mas tem que ser o nosso mérito. Eu vou falar uma coisinha que o Dr. Bezerra de Menezes, todo mundo dentro da doutrina sabe, conhece, a atuação de Dr. Bezerra de Menezes, do espírito Bezerra de Menezes, né? Com a sua capacidade de caridade, médico que morreu na miséria pela sua manifestação de caridade. E quando o Bezerra de Menezes ele desencarna, né, pela sua conduta, né, de espírito trabalhador na melhora dele e na melhora dos outros, de maneira sempre atuando na caridade, no entendimento, na compreensão do próximo, né? Ele teve a oportunidade de deixar o planeta Terra para ocupar outras esferas mais evoluídas. Mas o entendimento desse nosso amigo Bezerra de Menezes, ele pediu permissão para os espíritos mais superiores que ele permanecesse na Terra, no planeta Terra, que ele ainda tinha muito trabalho a realizar com os irmãos em caminhada. A gente percebe nele a humildade do espírito que não quer, até querer, né, compartilhar no mundo superior, mas ele vê a percepção de ajudar ainda, ter muito que ajudar a nós, que muitas das vezes fazemos reflexões das páginas psicografadas por vários médios, do entendimento, do conhecimento, do acalento, do sentimento de amor, para trazer dentro de nós a compreensão. Então, a gente vê que nós vamos encarnar aqui na Terra quantas vezes for necessária, como diz a doutrina espírita. Mas vai ser mais fácil se nós avançarmos mais rapidamente. Porque se viemos só e ficamos comendo a merenda, como diz, né? Vamos para a escola e ficamos comendo a merenda. Não trabalhamos, não servimos, não atuamos no nosso progresso espiritual, a gente vai reencarnar e vamos ficando. Mas aqueles que estão avançando, progredindo, com felicidade. Porque quando a gente progride, eu gosto muito disso, que eu aprendi que dentro da doutrina espírita, eu progredindo, eu sou feliz. Me traz entendimento daquilo que eu preciso, daquilo que eu tenho que corrigir e daquilo que eu estou semeando hoje para depois. Então, ela me deu essa tranquilidade de respirar melhor, de ter os embates, mas os embates só nos faz forte. As dificuldades em casa são as mesmas. Filho, esposa, o cachorro, todo mundo. Mas eles vieram comigo para quê? Para me fiscalizar, para me cobrar. E a gente tem que ter a percepção de que nós temos que cumprir essa tarefa. Como eu vim também para fiscalizar eles, para ajudar eles na caminhada e eles me ajudarem. Então, a gente vê que é nesse processo de evolução, nesse processo de entendimento, que um vai cooperando com o outro na nossa caminhada. E aí passamos aqui ou muitas encarnações ou adiantamos. E temos as opções, né, Valnei? Porque o nosso livre-arbítrio está aí, é a nossa escolha, não é? Ô, Maria Clara, eu queria te responder o seguinte: quantas vezes você vai reencarnar, né?
como o Jorge falou, depende de você. Depende da sua força de vontade, né? Porque a nossa encarnação aqui, ou as nossas encarnações, é a nossa sala de aula, né? Nosso ano letivo. Cada encarnação é um ano letivo. Se eu passo pela minha encarnação e eu tiro nota azul, vamos dizer assim, né? Eu passei a nova série, não é isso? Mas se eu fico, como o Jorge também lembrou muito bem, se eu fico comendo merenda, né? Muito tempo, Jorge, eu não uso essa expressão, você me lembrou da minha idade, né? A gente está tempo depois da escola. A gente só está na escola da vida. Então, se eu fico comendo merenda, Maria Clara, o que acontece? Eu não passo de série. Aí, no ano seguinte, eu tenho que voltar para a mesma série. Estou marcando passo, né? Marcando touca, como diziam alguns. Então, esse ritmo, quem vai dizer sou eu, o ritmo que eu quero, né? E Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Eu quero devagar, eu quero comer menina agora porque eu não estou afim de encher na cabeça. Tudo bem, porque ele sabe que um dia você vai se formar, mas no seu tempo, não no tempo dele, no seu tempo. Ele respeita o seu livre-arbítrio. A gente muitas vezes não respeita o livre-arbítrio dos nossos filhos, dos nossos amigos, mas Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Agora, há de lembrar uma coisa, né, Maria Clara? Tudo é evolução, nós e também o planeta. Então, há de chegar um momento que o planeta, que é o conjunto, né, dos espíritos que o habitam, vão pular para a série seguinte. E se nós ficamos comendo merenda, quando o planeta passa para a série seguinte, nós não temos condições. Ah, Deus está castigando. Não, Deus não está castigando. Deus está demonstrando mais uma vez o seu amor para conosco. Porque imagina o aluno da 4ª série primária ser colocado na faculdade ou colocado diretamente no 2º grau. O que acontece? Ele fica perdido, ele não compreende nada, e aí ele vai perder o ano mais forte ainda, porque ele não teve base, ele não conquistou um arcabouço de conhecimentos que vai fazer com que ele ande com segurança. Você está entendendo? E aí você vai para o inferno, aí é aquele conceito de céu e inferno que a gente lembra. Você vai para o inferno? Não. Você não vai seguir para o próximo mundo, que seria o mundo que a doutrina espírita diz, do mundo de regeneração, onde ainda existe o mal, mas a coisa começa a equilibrar. Hoje, no mundo que nós estamos, de provas e expiações, ou expiações e provas, o mal tem mais força, né? O mal é mais comum. Então, nós vamos continuar num planeta de expiação e prova, porque nós quisemos comer merenda. Então, nós vamos continuar comendo merenda no mundo de prova e expiação, no mesmo mundo que nós estamos. Só que um detalhe, aí daí vem esse sentimento de inferno, acredito eu. Não vai ser um mundo como esse, com internet, por exemplo, com avião, com carro. Não, não vai ter internet. Aí eu vou ter aquela noção do seguinte, quero fazer não sei o quê. Mas como é que é isso? Porque eu não sei como é que é isso, porque não existe isso. Então eu fico com aquele sentimento que eu estava vivendo, não sei porquê, né, Jorge? Eu fico com aquele sentimento que eu perdi meu paraíso. Eu estava num paraíso. Eu, instintivamente, eu pensei, eu estava num paraíso. Eu fiz besteira e caí do paraíso. Não é a ideia que a gente tem de céu e inferno? Que a gente vivia num paraíso junto com Deus, e a gente, por nossa besteira, né, a gente perdeu esse paraíso. Nós perdemos porque nós ficamos comendo merenda. E a vida segue o seu curso. Certo? Mas não existe fatalidade. E Deus é amor. Né? Tudo bem. Vamos fazer uma adaptação que o Chico falou, Chico Xavier. Não dá para voltar atrás e devolver a merenda que eu comi e trocar pela aula. Não dá. Eu já comi a merenda. Não dá, foi processada. Mas em cima dessa minha experiência, eu posso ver o seguinte, vou comer menos merenda agora. Vou comer merenda, porque eu preciso, para o refazimento do corpo. Mas vou dedicar mais tempo para aprender, para praticar esse aprendizado. E aí, com isso, Maria Clara, eu agora começo a dar um ritmo mais acelerado para o meu desenvolvimento. E aí eu vou precisar vir menos vezes a este mundo e vou para o outro, para ver as de regeneração. Agora o tempo está curtinho, eu quero antes, para não esquecer, lembrar que o Cláudio ele colocou uma pergunta. Cláudio, eu queria te pedir com muito carinho, muito amor mesmo, o seguinte,
porque o tempo é curto, né? Que a gente já veio com um programa, né? Com umas 3 perguntas trazidas, né, anteriormente por internautas amigos aí, né? Então, para te responder agora, vai ser uma coisa rapidinha, que não vai ser com a devida atenção. Eu vou responder a ele, só por curiosidade dele. É um instrumento espiritual descrito na obra de Chico Xavier que serve para analisar vibrações mentais. É um instrumento de plano espiritual. É um instrumento que é descrito na obra, né, de Chico Xavier que serve para analisar as vibrações mentais e o estado espiritual de indivíduos. É um instrumento do plano espiritual, tá? Só para responder a ele, para... Tá. Mas, Cláudio, você e outros aí, façam suas perguntas, tá? Não fique tímido, não. Façam as suas perguntas. Mas, olha só, faz também nesses números que estão passando aí pelo Zap, tá? Porque a gente tem tempo melhor para dedicar, porque essa resposta foi rapidinho, né? O Jorge rapidamente respondeu. Mas tem respostas que não tem como. Que não tem coisa que não tem como. Assim, rapidinho. Rápida. Porque... Essa aí é rápida porque é uma palavra que está na obra de André Luiz e a gente, né, capta rápido isso. Mas tem hora que não tem como. Até porque, de repente, a gente responde rapidinho, pode gerar dúvidas. Então, a gente gosta de responder com mais calma. Essa aí não tem... É isso que está lá no livro do André Luiz. Tá? Isso. Tá bom, Cláudio? Então, você que nos acompanha já, né? Sabe como é que nós somos? Fica à vontade, tá? Pode colocar sua pergunta, que nós teremos o maior prazer de responder, não só do Cláudio, mas de outros, né? Que estão nos assistindo, que vão nos assistir em outro momento, tá bom? Fiquem à vontade mesmo. É isso aí, Valnei. Chegamos no final, né? No final do fim. Passa rápido essa coisa, né? Eu queria agradecer a Maria Clara, a Norma e ao Saulo, né? Pela sua colaboração, trazendo para nós... Marisa Ribeiro. Não, Craio Brabão. Tu viu o Craio Brabão aí? Craio Brabão. Não, é Brabão. Não é nada de Brabão, né? Não. Mas eu falo desses 3 porque eles contribuíram trazendo perguntas, né? Oportunidade de nós esclarecermos não só a ele, mas a outros irmãos que estão assistindo e que vão assistir, que talvez, quem sabe, né, seja também a dúvida, né, Jorge, de outras pessoas. Sim, né? sim. Então, obrigado pela colaboração. Obrigado a vocês, né? Como o Jorge colocou aí, ao Caio, a Ribeiro. Ribeiro é a Marisa Ribeiro, né? Marisa Ribeiro. Obrigado, né, por estar junto conosco nesse momento, né? E contamos com a presença de vocês, a atenção de vocês, na próxima sexta-feira. Toda sexta-feira, às 9 da manhã até às 10 horas, estamos aqui nessa conversa gostosa, em que trazemos aqui as dúvidas de várias pessoas, vários amigos, né? Que nós aqui, né, nos propomos a tentar esclarecer, tentar responder. Tá bom? Vamos fazer a prece final, seu Valnei. Vamos lá, Jorge. Pode fazer a prece final. É com você hoje. Tá ok, então. Então, meus amigos, nos acompanhem nesse momento, numa oração, né? Leve seu pensamento com sinceridade, com amor ao nosso Pai amoroso. Tá? Se for mais confortável para vocês, fique à vontade para fechar os olhos, mas o que importa é que o sentimento, né, flua. Esse sentimento de amor a esse Pai amantíssimo, que nos dá a oportunidade do aprendimento, do aprendizado, ter, através da internet, a oportunidade de estar com tantas pessoas, nessa troca de energia, trocando experiências. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado pela assistência dos bons espíritos junto a nós, nos motivando a estudar, a trazer a nossa melhor compreensão, clareando o entendimento de várias pessoas que aqui vêm na busca de uma resposta, de um acolhimento, de um carinho. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela confiar em cada um de nós, tanto nós que estamos aqui do lado de cada tela, como os outros, né, que estão na live e vão estar em momentos posteriores. Essa confiança em nós que, apesar, como falamos durante o estudo, de termos momentos que dedicamos a comer merenda, né, sabemos que haverá um momento da dedicação, do esforço, em que contigo caminharemos em passos fortes, seguros no nosso tempo, ter a certeza que, como tu disseste, né, alcançaremos nosso destino, que não seja outro diferente de estar de acordo com a lei de Deus,
de estar próximo do próximo, ofertando o nosso melhor. Então, queremos nós, com a permissão da direção espiritual deste canal, mas, sobretudo, do Mestre amado Jesus, com a sua permissão e a do Pai, queremos nós, pela manhã de hoje, né, darmos por encerrado mais um programa, o Espiritismo Responde, convidando a todos para, juntamente conosco aqui, estar na semana que vem, dando continuidade a essa proposta de amor. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Bom final de semana. Aproveitem o final de semana com contenção, pessoal. Que sejamos felizes, né? Fiquem com Deus. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, meu amigo. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.